Dr. Luciano Azevedo. Meu nome é Dario Ferreira, eu sou diretor médico, atualmente sou diretor médico do Hospital Anchieta, em Brasília. E em janeiro eu fui convidado para assumir a diretoria médica corporativa. Então, vamos trabalhar aí com os 15 hospitais da Cora. Eu vou ficar baseado aqui em Brasília mesmo, mas a gente vai trabalhar e viajar muito para trabalhar junto com todo mundo aí nos hospitais e tentar melhorar mais ainda a qualidade da assistência da Rede Cora, que já é excelente, mas sempre em as qualidade da assistência e segurança do paciente, a gente sempre pode melhorar, né? Até, quem sabe, um dia os hospitais todos da Cora se transformarem em organizações de alta confiabilidade. Você tem notícia do Luciano? Ele está conseguindo entrar, Marcos? Tô tentando aqui ainda. O Luciano é um velho amigo meu. A gente trabalhou no tempo que a gente dava plantão. A gente trabalhou juntos no Hospital São Camilo de São Paulo e ele depois se transformou num grande cientista, né? Ele foi o que formou o grupo, o BRICnet, eu acho. Deixa eu até ver o nome correto, que trouxe luz, BRICnet, que ele fez parte do grupo BRICnet, que era de grandes hospitais e grandes centros de pesquisa no Brasil, que foi um dos que contribuiu mais aí com a construção de evidências científicas aí sobre a cloroquina, a ivermectina no tratamento do Covid, né? Então, eles conseguiram de maneira muito assertiva, muito baseada em evidência, a desbancar todas as teorias que haviam de que as medicações funcionavam, né? E hoje como ele fez parte ele foi presidente do ILAS até 2019, ele vai falar hoje do novo Survival Sepsis Campaign. Espero que a gente consiga. Tá aparecendo minha tela aí? Na minha também não. Agora entrou. Pessoal, estou aqui, desculpa a confusão, mas eu tinha avisado o Marcos que o meu computador está com algum problema, ele está desligando. É velhice, está cansado. Ele resolveu desligar, então... Luciano, já te apresentamos aqui, tá? Já me apresentaram? Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar isso aqui. Ficou bom. Ficou na horizontal. Quem está na horizontal? Eu ou o slide? O slide eu estou vendo na horizontal. Eu só quero saber se eu não estou todo torto. Não, os dois estão normais. Estão normais? Então tá bom. Bom, posso começar então, Marcos? Vamos lá. Manda bala. Bom, pessoal, obrigado ao Marcos, ao Dario, a todo o grupo da Cora Saúde pelo convite. É um prazer conversar com vocês hoje sobre os guidelines da campanha Sobrevivendo à Sepsis 2021. Eu vou só pedir para o pessoal ficar de olho no microfone para não ficar com o microfone ligado, senão as pessoas não conseguem ouvir o que eu estiver falando. Então, se vocês puderem fechar os microfones quando entrarem na apresentação, seria interessante. Eu já está vendo que já tem alguns microfones abertos aí. Se você puderem fechar, a gente agradece. Bom, a gente, pessoal, vai conversar com vocês aqui, então, pelos próximos 40 minutos aproximadamente, sobre os principais pontos da campanha Sobrevivendo à Sepsis de 2021. O que mudou no guideline da campanha Sobrevivendo à Sepsis de 2021? Pode passar o próximo, Marcos, por favor. Eu sempre deixo esse slide aí nas minhas apresentações, porque se alguém quiser entrar em contato para discutir algum ponto do guideline ou discutir algum caso, ou mesmo pedir os slides da apresentação, fique à vontade para entrar em contato comigo através de algum desses canais que vocês estão vendo aí na tela, tá bom? Fique à vontade mesmo, às vezes demora para responder, mas é porque é muita demanda, então fique à vontade que a gente entra em contato. Pode passar? Pode passar o primeiro?
A Surviving, só para fazer um breve histórico para vocês, a Surviving começou como um guideline em 2000 e... Pessoal, fecha o microfone, por favor. Muta todo mundo, Luciano, você consegue? Daí eu não consigo, acho que é o Marcos que está como... Eu não consigo mutar todo mundo, não. É o José Mário que está fazendo barulho. Deixa ela na boca, daqui a pouco você vai ter que mastigar. José Mário. Ótimo. Bom, como eu estava falando, a Surviving começou como guideline, né, como uma força-tarefa, uma força conjunta da Sociedade Europeia e da Sociedade Americana de Terapia Intensiva em 2002, com a Declaração de Barcelona. O primeiro paper ele foi publicado em 2004, o primeiro consenso, o primeiro guideline, e nessa época, os mais antigos dessa apresentação vão lembrar, houve uma discussão muito forte sobre até que ponto haveria uma influência muito grande da indústria na produção do guideline da campanha Sobrevivendo à Sepse. Na medida em que parte dessa suporte financeiro para o primeiro guideline foi proporcionado pela Eli Lilly, na época que queria vender a proteína C ativada, queria vender o Chigres, e pela Edwards, que queria vender o catéter lá do Rivers, o catéter de Precept, que media a saturação venosa central de oxigênio. Então, houve uma grande discussão nessa época, quando o guideline foi publicado, porque essa influência toda da indústria farmacêutica. E a partir dessa primeira versão, eles foram melhorando a forma de elaborar, né, a forma de elaboração do guideline, começaram a fazer medicina baseada em evidência de forma mais clara. Pode passar mais 3, Marcos, por favor. Então, teve a versão de 2008, a versão de 2012 e a versão de 2016, que acho que o Marcos vai passar, que foi a última versão, a de 2016 foi a última versão antes da versão atual de 2020 e 2021. Então, como eu estava falando, houve uma melhora muito clara no guideline sobre o uso da medicina baseada em evidência, o uso da metodologia GRADE, a inclusão de profissionais que trabalham em países em desenvolvimento nessa versão nova do guideline, exatamente para tentar minimizar essa disparidade, essa diferença entre o que acontece no país rico e o que acontece no país em desenvolvimento, e também, fundamentalmente, a influência da indústria. Então, agora, dos últimos 3 ou 4 versões do guideline para cá, não tem mais influência direta da indústria na publicação e na realização e na elaboração. A gente, por exemplo, eu representei no guideline de 2021 o Instituto Latino-Americano de Sepse. E a gente, para fazer o guideline, a gente teve que ir... Pode passar o próximo? Em algumas atividades presenciais, locais, antes da pandemia, né? Essa foi a reunião que a gente fez em Chicago, próxima a Chicago, final de 2019, antes da pandemia. E para todas essas atividades, a gente não teve nenhum tipo de... A gente não podia ter nenhum tipo de financiamento da indústria. O financiamento tinha que ser feito pela própria instituição que estava dando suporte ao guideline, que estava te patrocinando como membro do guideline. Pode passar, por favor, Marcos. Então, eu representei o Instituto Latino-Americano de Sepse na versão atual do guideline, que foi publicada no começo de outubro, acho que 2 de outubro aproximadamente, na Intensive Care e na Critical Care Medicine. Então, vejam que aumentou muito a quantidade de membros, né, que fizeram parte, que elaboraram o guideline, de tal maneira que agora a coisa está muito mais melhor distribuída, muito mais bem representada, sem tanta percepção de influência da indústria. A gente colocou todos os nossos conflitos de interesse na versão do guideline. Esses conflitos de interesse eram avaliados periodicamente por um comitê extra de conflito de interesse, e se eles identificassem que a gente tinha um conflito de interesse específico com alguma das recomendações do guideline, esse membro panelista ele era impedido de votar nessa recomendação. Então, se eu tivesse alguma influência com antibiótico, eu era impedido de votar nas recomendações de antibiótico ou coisa que o valha. Tá? Então, houve uma preocupação muito maior com a medicina baseada em evidência e também com o risco
de influência da indústria farmacêutica nas versões mais atuais do guideline. Pode passar. O guideline ele é dividido em 6 pontos principais. Então, o primeiro ponto é o tratamento inicial e o screening. Depois tem um ponto de identificação e tratamento da infecção. Depois, ressuscitação volêmica inicial. Depois, ventilação mecânica. Depois, outras terapias, que é aquela miscelânea. E, por fim, um outro ponto muito importante, que é uma atualização, ou que é uma evolução do guideline, que é o ponto que fala de avaliação de perspectiva de tratamento e também o ponto que fala de cuidados paliativos e o ponto que fala de reabilitação desses pacientes, qualidade de vida e reabilitação tardia desses pacientes. Então, esses são os 6 pontos. Nós, os panelistas, somos divididos em grupos. Eu fiquei no grupo da ressuscitação volêmica, no guideline. Tá? Então, a gente elaborava as nossas orientações, as nossas recomendações, e todas essas recomendações eram votadas. Nós votamos as 93 recomendações do guideline da campanha sobrevivendo à sepse. Claro que, numa aula de 40 minutos aproximadamente, eu não vou conseguir comentar com vocês as 93 recomendações. Por isso, eu trouxe as recomendações que eu achei mais valiosas e mais importantes, para que a gente pudesse discutir com algum detalhe. Também não trouxe os artigos que embasam essas recomendações, porque senão era uma discussão extremamente longa. Então, a gente vai fazer aqui, fundamentalmente, uma avaliação dessas recomendações e alguns comentários, claro, sobre as recomendações mais importantes. Então, falando sobre o screening, sobre a avaliação e o tratamento inicial, essa recomendação ela fala o seguinte: existe uma recomendação, então, do uso de programas de melhoria de desempenho para sepse, incluindo a triagem para sepse em pacientes graves. Então, se eu tiver um paciente com deterioração clínica no meu pronto-socorro, na minha enfermaria, eu tenho que fazer uma triagem para sepse desses pacientes. Essa é uma recomendação forte. Quando vocês veem 2 pontos de exclamação, quer dizer que é uma recomendação forte. E o grau de evidência nesse pãozinho que tem aí, nessa barrinha horizontal à direita, é um grau de evidência moderado para essa recomendação. Então, eu tenho que fazer uma triagem de sepse num paciente grave ou no meu cenário de pacientes graves, no pronto-socorro, na unidade de internação, eventualmente até na unidade de terapia intensiva. Qual ferramenta eu uso para essa triagem? A Surviving ela é incapaz de responder essa pergunta porque não existe uma ferramenta perfeita. A gente pode discutir isso na parte de perguntas, na parte de discussão, mas eu posso triar usando o SOFA, eu posso triar usando o critério de disfunção orgânica, ou eu posso triar usando critérios de infecção, por exemplo, até critério de resposta inflamatória sistêmica. Se a gente quiser, a gente pode falar sobre isso com mais detalhes na parte de discussão. Tá? O que a Surviving fala sim contra é sobre usar o QuickSOFA como screening para a sepse desses pacientes. A gente sabe que o QuickSOFA é uma boa ferramenta para triagem de gravidade, para screening de gravidade. Mas para dizer se um paciente tem ou não sepse, o QuickSOFA não é a ferramenta ideal. Então, você tem um grau de evidência moderado nessa recomendação do meio para uma recomendação forte contra você usar o QuickSOFA como critério de triagem de gravidade para esses pacientes. Ainda quando eu tenho um paciente com suspeita de sepse, a Surviving sugere medir o nível sérico de lactato. Então, não é uma recomendação forte. Por isso que a Surviving não fala recomendamos, e fala assim, sugerimos, mas o grau de evidência disso é baixo, mas existe, então, essa orientação de você medir o nível sérico de lactato quando eu suspeitar de um paciente com sepse na unidade de internação, na UTI, na sala de emergência e por aí vai. A gente vai usar essa medição do nível sérico de lactato exatamente como um potencial alvo terapêutico das nossas intervenções, da ressuscitação volêmica ou do uso de drogas vasoativas. Tá bom? Pode passar, por favor, Marcos. Existem algumas recomendações que não tem como você fazer um estudo prospectivo randomizado ou mesmo um estudo observacional para orientar o tratamento. Então, por exemplo, essa recomendação de dizer que sepse e choque séptico é emergência médica e existe uma recomendação que o seu tratamento seja iniciado prontamente,
é uma recomendação de melhor prática, tá? Porque isso é baseado em opinião de especialistas. Então, quando tem essa estrelinha e essas 3 estrelas na barrinha de horizontal, essa é uma recomendação de melhor prática. Então, a Surviving recomenda que você dê prioridade ao tratamento da sepse e do choque séptico, exatamente por causa das intervenções do tratamento da sepse e do choque séptico, que são tempo-dependentes. Por exemplo, ressuscitação volêmica, droga vasoativa e fluido, e antibiótico. Tá? Falando em fluido, a Surviving sugere, com um grau de recomendação fraco, com um grau de evidência baixa, que pacientes com choque séptico ou hipoperfusão recebam 30 ml por quilo de cristalóide em até 3 horas. Ou seja, eu não preciso dar 30 ml por quilo de cristalóide para todo mundo, e essa é uma recomendação controversa. Mas, se o paciente tem choque séptico, exemplificado por uma pressão arterial média menor do que 65 milímetros de mercúrio, ou hipoperfusão, exemplificado por um lactato acima de 36 miligramas por decilitro, a Surviving sugere que esses pacientes recebam 30 ml por quilo de cristalóide em até 3 horas. Não precisa tomar o fluido inteiro, os 2.000 ou 1.500 ml, em 1 hora. Você começa na primeira hora e você pode fazer em até 3 horas essa ressuscitação com 30 ml por quilo de solução cristalóide. Tá bom? Então, essa é a sugestão da Surviving em relação à reposição volêmica. A gente pode discutir isso com mais detalhes na parte de comentários e de perguntas. E depois que você fez os 30 ml por quilo, se você acha que o paciente eventualmente precisa receber fluido adicional, você pode usar variáveis dinâmicas para guiar essa ressuscitação. Quais seriam essas variáveis dinâmicas? Variáveis ecocardiográficas, né, velocidade de tempo integral da aorta. Você pode usar elevação passiva das pernas. Você pode usar variação da pressão de pulso, variação do volume sistólico. O que não dá para usar, o que a Survive não recomenda, é você usar, por exemplo, PVC como alvo da ressuscitação volêmica, da fórmula de guiar a ressuscitação volêmica. Tá bom? Então, a orientação é de usar variáveis dinâmicas em relação às estáticas. Pode passar, por favor? Então, outros 2 pontos da ressuscitação inicial seriam que você pode usar como alvo da ressuscitação nível sérico de lactato. Então, se o meu lactato estava 50, caiu para 40, caiu para 30, caiu para 20, você pode usar essa fórmula, né, de queda do lactato como alvo da sua ressuscitação volêmica nesses pacientes. Então, eu fiz os 30 ml quilo, o lactato não caiu. Então, eu posso tentar fazer um pouco mais de fluido para ver se o lactato cai. Não existe, pelo guideline, nenhum percentual de queda do lactato, é muito mais você ver a curva de tendência desse lactato ao longo das horas da ressuscitação, tá? É a queda do lactato e não a sua manutenção constante ou o seu aumento. E tanto o fato dele estar mantido constante ou estar aumentando indicariam uma piora clínica, uma piora hemodinâmica desse paciente. E aí, o outro ponto importante, que é interessante até para cenário de recurso mais limitado, é você usar o tempo de enchimento capilar para guiar a ressuscitação, tá? Então, você pode usar um tempo de enchimento capilar menor do que 4 segundos, menor do que 3 segundos, como alvo da sua ressuscitação. Essa é uma recomendação fraca, com grau de evidência baixo, mas é uma recomendação que a Surviving fala que pode ser usada para guiar a ressuscitação volêmica desses pacientes, tá bom? Então, o que teve de maior mudança do ponto de vista de ressuscitação inicial? Principalmente você usar o tempo de enchimento capilar, que foi baseado no estudo Andrômeda Shock, né? Um estudo feito pelos chilenos, com participação de alguns brasileiros, que mostraram que o tempo de enchimento capilar é igual ao lactato do ponto de vista de alvo da ressuscitação hemodinâmica desses pacientes. Pode passar, por favor? Aí a gente passa, pessoal, para o segundo ponto da campanha. Então, seria o diagnóstico de infecção, que é você começar coletando cultura, incluindo a hemocultura, de acordo com a suspeição clínica antes da administração de antibiótico, se não for atrasar esse antibiótico por mais do que 45 minutos. Essa é uma recomendação baseada na melhor prática possível, porque não tem como você fazer um estudo que avalie isso do ponto de vista clínico. Essa recomendação de baixo eu vou comentar quando eu falar
de um quadrinho que tem nos slides mais para frente, que fala direitinho esse ponto da recomendação. Pode passar, por favor, Marcos. Aquela manutenção da recomendação de antibiótico em até 1 hora de reconhecimento está mantida, tá? Então, você deve, para pacientes com choque séptico, alta possibilidade de sepse, administrar antimicrobianos dentro da primeira hora de reconhecimento desses pacientes. E essa é uma mudança da campanha em relação aos anteriores, a sugestão de você não utilizar a procalcitonina para decidir quando você começa antibiótico, tá? Essa é uma recomendação fraca, porque o grau de evidência é muito baixo. De todo modo, a Survivin fala claramente que você não deve usar a procalcitonina como corte para avaliar quando começar ou não começar antibióticos para esses pacientes. Você pode usar, sim, a procalcitonina para decidir o término da antibiótico terapia, mas não para decidir se eu começo ou não começo antibiótico para esses pacientes sépticos. Tá bom? Pode passar? Então, eu acho esse ponto aqui, pessoal, é super importante para a gente entender a questão da mudança que o guideline comenta da utilização de antimicrobianos para esses pacientes. Então, a gente tem o seguinte: quando o guideline de 2016 foi publicado, houve uma recomendação para todos os pacientes com suspeita de sepse, independente do grau de suspeição, deveriam receber antibiótico dentro da primeira hora do reconhecimento do seu quadro clínico. Tá? Só que se viu que, na verdade, o benefício da utilização do antimicrobiano era muito maior quando o paciente tinha choque, como vocês estão vendo aí nesse quadrinho, ou quando a sepse estava bem definida ou era altamente suspeita. Tá? O que acontecia? Começou-se a utilizar antimicrobiano para todo mundo onde eu tinha suspeita de sepse, mesmo que a sepse fosse um diagnóstico muito improvável, estivesse lá no meio de uma lista de diagnósticos diferenciais e fosse um diagnóstico improvável. E, por isso, houve uma discussão muito grande sobre o guideline e sobre a utilização indiscriminada e desenfreada de antimicrobiano. Por isso, a Survivin resolveu mudar um pouco a sua recomendação para o guideline de 2021. Então, ficamos o seguinte: se o paciente tem... Ele dividiu nos seguintes formatos. A sepse definida, que é aquela sepse muito clara, né? Aquele paciente que tem claramente sepse, aquele paciente com alta suspeição clínica de sepse, ou aquele paciente com sepse possível, como vocês estão vendo aí no quadrinho. O que seria uma sepse possível? É quando eu tenho uma série de diagnósticos diferenciais, entre eles sepse. Então, pode ser uma insuficiência adrenal, pode ser uma embolia pulmonar, pode ser um infarto, pode ser uma emergência oncológica, pode ser uma insuficiência cardíaca, tá? E eu não tenho a sepse como um diagnóstico claro, ela está no meio de uma série de diagnósticos. Então, fiquem com isso na cabeça e vamos pensar qual seria a orientação do antimicrobiano da Survivin. Se eu tenho choque, independente se a sepse é definida, provável ou possível, eu tenho que administrar antimicrobiano em até 1 hora da suspeita e do reconhecimento. Por quê? Porque, nesses casos de choque, o risco de morte é muito alto. Então, eu não posso demorar para administrar antimicrobiano, mesmo que eu não tenha certeza que o paciente tem sepse. Tá bom? Se eu tenho, aqui à direita, para cima do slide, um paciente com sepse definida ou provável, mesmo que ele não tenha choque, eu vou continuar administrando antimicrobiano em até 1 hora do reconhecimento. Tá? Qual é a grande diferença da Survivin 2021 para a Survivin 2016? Quando eu tenho um paciente com sepse possível, ou seja, a sepse no meio daquele monte de diagnósticos diferenciais, mas eu não tenho certeza que ele tem sepse, eu posso fazer uma avaliação rápida de diagnósticos diferenciais de doença grave para esse paciente. O que é isso? Eu vou investigar TEP, vou investigar infarto, vou investigar insuficiência cardíaca. Isso eu tenho que fazer em até 3 horas. Se dentro dessas 3 horas o paciente ainda tem a sepse como possibilidade diagnóstica, eu posso administrar antibiótico, que é exatamente o que a gente está vendo no canto inferior direito do slide. Se ainda tem um risco de infecção, eu posso administrar antimicrobiano para esse paciente. Se
eu excluir a sepse como diagnóstico diferencial nessas 3 horas, eu não preciso, obviamente, administrar antimicrobiano. Então, é um jeito que a Surviving achou de diminuir a utilização desenfreada de antimicrobiano quando eu não tenho muita clareza de que o paciente tem sepse. Principalmente quando ele não tem choque, porque aí o risco de morte diminui sensivelmente. Se, depois de 3 horas, eu ainda acho que o paciente tem sepse, eu dou o antibiótico e continuo a investigação. Se depois de 6, 9, 12 horas eu excluir a sepse do diagnóstico diferencial, eu tiro o antibiótico. Eu vou ter administrado 1 dose ou, no máximo, 2 doses para esses pacientes. Tá bom? Então, essa é uma grande diferença. A Survive, em 2016, falava: todo mundo que tem sepse ou suspeita de sepse, independente do grau de suspeita, dê antibiótico. Agora a gente fala: se você suspeita de sepse, mas não é uma suspeita muito forte, você avalie o doente e tente fazer o diagnóstico de sepse. Se você fez o diagnóstico, você dá antibiótico. Não precisa ser na primeira hora, tá bom? Desde que o paciente não tenha choque. Então, essa é uma diferença muito grande e a gente pode discutir isso no momento das perguntas, tá? Pode passar, por favor, Marcos. Aqui a Surviving só fala as recomendações da terapia antimicrobiana. Então, se eu tenho alto risco de Staphylometicillino resistente, a Surviving recomenda que você use terapia empírica contra Staphylometicillino resistente e tem lá no guideline quais são os principais fatores de risco para Staphylo. Do mesmo modo, para paciente com alto risco de bacilo gram-negativo multidroga resistente, a Surviving fala que você tem que usar 2 antimicrobianos com cobertura, que seria uma terapia combinada. O grau de evidência dessa recomendação é muito baixo, então é recomendação fraca. E quando você tem suspeita de infecção fúngica, a Surviving fala que você deve usar terapia antifúngica empírica. O que seria isso? Todos aqueles critérios, né, de infecção fúngica que também estão lá no guideline. Cateter venoso central, nutrição parenteral, antibiótico de amplo espectro, cirurgia abdominal recente, presença de cândida em outros sítios como contaminante. Então, a Surviving fala que você pode usar terapia antifúngica empírica para esses pacientes. Pode passar, por favor? Tem outros pontos da terapia antimicrobiana também. Então, tem dado mostrando que usar beta-lactâmico em infusão prolongada, a cura clínica é maior, tá, do que quando você usa o bolus. Então, se eu estou usando ceftriaxona, eu posso infundir a ceftriaxona em 6 horas ou em até 12 horas e fazer como se fosse infusão contínua. Tá? Esse é um grau de evidência moderada que você tem para essa recomendação. A duração curta de antibiótico terapia também é um ponto importante que a Surviving fala. E para guiar essa duração curta da antibiótico terapia, eu posso usar a procalcitonina e a avaliação clínica do meu paciente para orientar esse tratamento. Então, essas são as recomendações da Surviving do ponto de vista de terapia antimicrobiana. Pode passar, por favor, Marcos? Esse é o bundle, ou pacote de recomendação de ressuscitação inicial da sepse em até 1 hora. O que a Surviving fala? Que sepse e choque séptico são emergências médicas. Primeiro ponto é colher o lactato sérico, reavaliar se o lactato sérico está acima de 18 miligramas por decilitro. Eu tenho que fazer hemocultura e as culturas pertinentes antes de infundir antibiótico. Eu faço antibiótico de amplo espectro. Eu vou usar cristalóide para hipotensão ou lactato acima de 36 miligramas por decilitro. E, caso o paciente se mantenha hipotenso durante ou após a infusão de fluido, o ponto 5 do bundle é utilizar o vasopressor para manter a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Tá bom? Pode passar, por favor, Marcos? Manejo hemodinâmico. A Surviving fala que você tem que usar cristalóide como grau de evidência moderada, recomendação forte, como primeira linha para ressuscitação volêmica. Nesse cristalóide, você pode usar cristalóide balanceado, é uma recomendação fraca, porque o grau de evidência é baixo, ao invés de solução salina. E a albumina? A albumina pode ser usada quando você tem pacientes que já tomaram os 30 ml por quilo, ainda estão tomando fluido, você acha que ainda precisa tomar fluido, mas você quer não fazer mais cristalóide para esses pacientes. Então, você pode optar por albumina nesse cenário. Lembrar que a albumina não muda a mortalidade, não muda o desfecho duro, ela pode melhorar alguns aspectos da hemodinâmica, como, por exemplo, a necessidade de vasopressor.
mas eu lembro que a albumina é muito cara, né? Então, precisa ter algum custo-benefício interessante aí para você usar a albumina para esses pacientes, tá bom? Pode passar. A noradrenalina é a primeira droga vasoativa. Aqui não teve grandes mudanças. A noradrenalina é a primeira droga vasoativa em relação às outras drogas vasoativas. Quando você tem noradrenalina e PAM inadequada, você pode adicionar vasopressina, ao invés de aumentar a dose de noradrenalina. E quando você tem nora e vaso e mantém a PAM inadequada, que é o choque refratário, você pode adicionar a adrenalina, ao invés de aumentar a noradrenalina e a vasopressina, tá? Pode passar o próximo, Marcos, por favor? Pode passar o próximo, que a gente tem um outro quadrinho que é importante da gente entender o manejo das drogas vasoativas. Então, como é que a gente maneja a droga vasoativa de acordo com a Survive? Aqui, à esquerda, alto, a noradrenalina é o vasopressor de primeira linha para esses pacientes, tá? Quando você tem o paciente precisando de choque séptico, de vasopressor para choque séptico, o alvo da pressão arterial média deles é 65 milímetros de mercúrio. Isso não mudou, tá? A Survive considera que você tem que fazer uma monitorização invasiva da pressão arterial média para paciente que está com choque séptico tomando vasopressor, né? Então, a pressão arterial tem que ser feita de forma invasiva para esses pacientes. E uma mudança interessante aqui ao centro do quadrinho é que a Survive agora fala que por poucas horas e com algumas características específicas, você pode começar o vasopressor em acesso periférico para esses pacientes, tá? Então, aquela história de eu não passei o acesso central, ele não está tomando a noradrenalina porque não tem acesso central disponível. Isso não é mais desculpa para não usar noradrenalina para esses pacientes. Claro que eu não vou fazer noradrenalina doses altíssimas no acesso periférico, nem em pacientes que estejam aumentando significativamente a quantidade de noradrenalina no acesso venoso periférico. Mas, se a droga vasoativa tiver numa quantidade relativamente baixa e você for usar o acesso venoso periférico por curtos períodos, por até 6 horas, numa veia proximal à fossa anticubital, você pode usar o acesso venoso periférico. Existe evidência para isso do ponto de vista de recomendação, tá? A vasopressina entraria aí, pessoal, quando a noradrenalina estivesse com 0,25 a 0,5 microgramas por quilo por minuto de infusão, tá bom? E a dobutamina ou a adrenalina poderia ser usada se o paciente tem hipoperfusão e uma disfunção cardíaca associada a esse processo de hipoperfusão. Então, você tem pressão arterial boa e não tem sinais de hipovolemia, mas o paciente persiste, por exemplo, com tempo de enchimento capilar além tecido, com gap de CO2 aumentado, com saturação venosa baixa. Então, se ele tem sinais de hipoperfusão, você pode tentar associar uma dobutamina ou uma adrenalina para esses pacientes, tá bom? Pode passar, por favor, Marcos? Agora, falando um pouquinho sobre o suporte ventilatório. Do ponto de vista de suporte ventilatório, ele é muito baseado no suporte ventilatório da síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, tudo que tem aí de suporte ventilatório é baseado no dado de sepse com ou sem SARA, né? Então, quando o guideline foi produzido, não havia ainda evidência suficiente para recomendar sobre o uso conservador de oxigênio. Hoje a gente sabe que tem estudos mostrando, em pacientes de UTI em geral, mas em pacientes em sepse em particular, que você pode ser mais conservador na utilização de oxigênio para esses pacientes. Então, alvo de oxigenação, 92%, 94%, 95%. Não precisa chegar a 98%, 99% de saturação, tá? A Survive fala também que você pode usar o cateter nasal de alto fluxo como teste de ventilação não invasiva para esses pacientes, né? Ao invés de você usar um CPAP ou BIPAP. E aí as outras recomendações são aquelas recomendações de SARA que a gente já está acostumado. Volume corrente baixo em relação ao volume corrente alto. Pode passar, por favor, Marcos. O uso de alto PIP ao invés de baixos PIPs para SARA moderada a grave. Posição prona por mais de 12 horas ao dia para SARA moderada a grave. Uso de bloqueador neuromuscular, preferencialmente de forma intermitente em relação ao uso contínuo para SARA moderada a grave.
não está aí, mas você pode usar o recrutamento, se não for aquela manobra de recrutamento escalonada do ART, a Survive fala que você sugere a utilização de manobra de recrutamento para SARA moderada a grave, desde que não seja aquela recomendação, aquela manobra de recrutamento escalonada, que aí a Survive fala contra você usar essa titulação escalonada do PIP mais manobra de recrutamento estilo ART. Tá bom? Pode passar, por favor. Terapias adicionais. Aqui é tudo que não tem no resto, tudo que não cabe no resto. Então, imunoglobulina, que foi contra, filtro com hemoperfusão, com polimixina, que também foi contra, as recomendações de suporte nutricional, que não tem grandes mudanças, recomendação de profilaxia de trombose venosa, que não tem grande mudança. O que eu trouxe mesmo de terapia adicional é os mais interessantes para a gente discutir, né? Então, por exemplo, a primeira recomendação, o uso de corticoide EV está recomendado ou está sugerido para pacientes que estejam com choque séptico e necessidade crescente de vasopressores, tá? Então, está sugerido o uso de corticoide EV, de acordo com o guideline da Survive. A vitamina C, como uma recomendação fraca contra, porque o grau de evidência é baixo ainda, né? Então, a Survive fala contra você usar vitamina C endovenosa. Tem estudos em andamento com vitamina C, inclusive um estudo nosso do Sírio, do qual a Otto de Fortaleza está participando. Então, que é o estudo Vitamins, que vai ajudar a aumentar o grau de força dessa recomendação a favor ou contra o uso da vitamina C. Muito provavelmente contra, porque a maior parte dos estudos até agora foram negativos, mas são estudos que têm uma série de limitações. Tá? Então, o estudo brasileiro vai randomizar 1.100 pacientes, vai ser o maior estudo com vitamina C, tiamina e hidrocortisona. Então, a gente vai tentar responder essa pergunta de forma mais clara. Para adultos com choque séptico e acidose metabólica grave, ou seja, um pH menor do que 7,20, e lesão renal aguda aqui em 2 ou 3, de acordo com o resultado daquele estudo Bicar ICU, a Survive fala que você pode usar bicarbonato de sódio para trazer o pH do paciente para mais próximo de 7,30, tá bom? Mas ele precisa ter acidose metabólica grave, com choque séptico e lesão renal aguda aqui em 2 ou 3, tá? Pode passar o próximo. E o último ponto do guideline é sobre a questão dos desfechos a longo prazo e os objetivos de tratamento. Então, vejam que a Survive fala claramente que é importante. Tudo aqui é melhor prática, porque você não tem grandes evidências em relação a essa questão de objetivo de tratamento e também de reabilitação e de qualidade de vida. Mas a Survive fala que é importante você discutir os objetivos de tratamento com os pacientes e os familiares. A Survive fala que você deve integrar princípio de cuidado paliativo ao tratamento para você avaliar o sofrimento e os sintomas dos pacientes e dos seus familiares. E a Survive fala avaliação e segmento para problema físico, cognitivo e emocional pós-alta. Então, antes a gente se preocupava muito, pessoal, em se o paciente vivia ou se o paciente morria. Agora a gente está muito mais preocupado em saber como o paciente está vivendo. Então, a gente sabe que a sepse ela pode causar uma série de carga psíquica, física, emocional nos pacientes depois que eles vão de alta e também nos seus familiares. Então, é importante a gente discutir os objetivos de tratamento precocemente, se não der, obviamente, para fazer com o paciente. Você discute se o paciente vai ser tratamento pleno ou não com os seus familiares, tá? Você pode avaliar princípio de cuidado paliativo para esse tratamento, integrar o time de cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é só cuidado de fim de vida, muito pelo contrário. E também é super importante a gente fazer uma avaliação e um segmento dos problemas físicos e cognitivos e emocionais desses pacientes depois da alta. Pode passar, por favor, Marcos? Só alguns comentários, esse é o meu penúltimo slide, só alguns comentários em relação à versão 2021 do Guideline em relação à versão de 2016. Como eu disse no começo, o Guideline está muito mais inclusivo, principalmente em relação às estratégias para os países em desenvolvimento. Se vocês forem ler o Guideline lá na página, vocês vão ver que está claramente descrito que essa estratégia XYZ pode ser usada em países em desenvolvimento, mas muitas vezes esses países não têm, por exemplo, noradrenalina. Muitos países africanos não têm noradrenalina. Então, a Survive fala, se você não tiver nora, você pode usar DOPA como opção, tá? Então, isso melhorou muito
em relação ao fato do guideline ser muito mais transponível para os países, para outros cenários que não são os cenários de países ricos, tá? As controvérsias críticas das versões anteriores melhoraram muito em relação ao uso de antibiótico, a história de você ter que reduzir o lactato para o valor normal, tá? Quando você olha, a maior parte das recomendações não teve grandes mudanças, né? E isso provavelmente é demonstrado porque as intervenções elas têm um grau de evidência de baixo a muito baixo, o que indica uma grande oportunidade de pesquisa para você tentar melhorar essas evidências da campanha sobrevivendo à sepse. E essas novas sessões de desfecho a longo prazo, por exemplo, foram inseridas. E outro aspecto super importante da campanha é que, pela primeira vez nessa versão, se colocou pacientes e familiares de pacientes para opinarem, principalmente nessa última sessão que eu falei de cuidados paliativos, de objetivo de tratamento e de desfecho a longo prazo. O guideline ele não é feito para nós médicos, ele é feito para o paciente e para os seus familiares. Então, nada mais justo que a gente ouvir a opinião dessas pessoas, né, quando a gente elabora o guideline. O que é importante para um paciente? O que é importante para um familiar? Então, isso também foi uma grande mudança e uma mudança muito positiva do guideline da campanha sobrevivendo à sepse. Tá bom? Pode passar, Marcos, por favor? Era isso, pessoal. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu demorei aproximadamente 35 a 40 minutos nessa apresentação e eu estou à disposição para responder as perguntas de vocês pelos próximos minutos, tá? Acho que pode parar o compartilhamento, Marcos. Obrigado aí pela... Desculpa mais uma vez essa questão técnica. Vou ver se eu consigo arrumar esse computador, mas, de todo modo, eu estou à disposição para as perguntas, tá bom? Bom, Luciano, muito obrigado pela apresentação, sensacional. E acho que todo mundo tem várias perguntas aí, mas eu queria começar usar o privilégio. Você só não pode me perguntar de triagem, Dario. Se você me perguntar de triagem... Não, fica à vontade. Pode perguntar qualquer coisa, obviamente. Fica à vontade. Você sabe que eu tenho um problema com triagem, né? Então, eu posso continuar usando a CIRS como triagem para sepsis. Tranquilo. Pode. Não preciso complicar a minha vida com isso, né? Não, na verdade, o ideal é você analisar dentro do seu pronto-socorro, dentro dos seus cenários, qual é a ferramenta que seria mais interessante. Quando a gente fala, por exemplo, da ferramenta CIRS, a gente está falando de uma ferramenta de alta sensibilidade. Então, a gente vai pegar um monte de casos que... Isso, um monte de casos que não é sepse, de falsos positivos com essa ferramenta. Se você está num cenário onde a sua proporção, por exemplo, profissional de saúde, número de atendimentos é ok, tudo bem você usar a CIRS. Num cenário como um pronto-socorro público de alta rotatividade, de alta lotação, usar a CIRS e poucos profissionais, usar a CIRS é complicado, porque você vai ter muito caso para diferenciar. Então, nesse cenário, um HC, quando ele era pronto-socorro aberto, por exemplo, talvez valha a pena usar algo mais específico, como critério de disfunção orgânica. Aí, você vai ter, quando você usa o critério com disfunção orgânica, você vai ter algo mais específico, mas você vai pegar o doente numa fase um pouco mais tardia, né? Inclusive para dar o antibiótico. Então, como não existe uma ferramenta perfeita, nem uma ferramenta ideal, o que o ILAS acaba recomendando é customize a triagem de acordo com a característica do seu serviço. Use CIRS, se para você tudo bem, ter alguns falsos positivos, ou use disfunção orgânica se você está num pronto-socorro público superlotado, com um monte de doente infectado, que é mais difícil de você fazer essa diferenciação. Então, é melhor esperar a disfunção orgânica para dizer, isso aqui é sepse, vamos dar um antibiótico. Acho que o Fábio fez algum comentário, né, aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Sim, o triagem em UTI, né? Triagem em UTI é dificílimo, porque os pacientes em UTI já têm disfunção orgânica. Então, na prática, como é que a gente faz triagem em UTI com CIRS? Impraticável, é todo mundo taquicárdico, né? Os caras estão na ventilação, então estão com a frequência respiratória controlada. Na prática, você vai ver leucocitose, febre, que também, principalmente a leucocitose, não tem tanta especificidade assim. E, principalmente, eu acho que triagem de sepse em UTI é disfunção orgânica nova ou piora da disfunção prévia.
Ponto. É como eu consigo imaginar. É a forma mais fácil de você avaliar esses doentes, né? Ou mais próxima do razoável, digamos assim. E o uso de procalcitonin no PCR, nesses casos, ajuda? Na UTI? Não. De fato, para aquela história, o que a Surviving recomendou, né? Não use a procalcitonina como ferramenta para iniciar o antibiótico. Então, tanto a procalcitonina como a PCR, apesar de a gente usar quase indiscriminadamente as duas, mais a PCR, porque a procalcitonina é menos disponível, elas são ferramentas que não são boas porque elas se modificam em qualquer processo inflamatório. Então, não é o ideal. Não é o ideal você usar nem a procalcitonina nem a proteína C reativa. O que é bom, né, como o Rafael está comentando aqui, você pode usar a procalcitonina para encerrar a antibiótico terapia, independente do foco da infecção. Ela é mais estudada para infecção de vias aéreas inferiores, principalmente, mas independente do foco da infecção, aquele doente com infecção urinária, com infecção abdominal, que o foco infeccioso está controlado. Então, você fez a remoção do foco, né, o controle do foco, e esse doente caiu a procalcitonina e ele melhorou clinicamente, você pode, ao invés de dar 15 dias de antibiótico, dar 10, dar 7, entendeu? Baseado na procalcitonina. Acabou de sair um outro estudo em sepse grego no Blue Journal que mostrou que usar a procalcitonina para guiar o tratamento antimicrobiano, para suspender antibiótico mais rápido, também se associou a uma série de benefícios. Redução do consumo de antibiótico, meio óbvio, né? Mas redução do tempo de permanência na UTI. Então, está cada vez mais claro que dá para usar a procalcitonina como alvo. Um comentário, só para dar uma apimentada na discussão, para não ficar meio óbvio assim. Ok, você pode usar a procalcitonina, mas será que se você não usar a procalcitonina e tirar o antibiótico por uma semana vai fazer mais ou menos a mesma coisa? Né? Só usar o curso curto de antibiótico sem precisar do biomarcador? Eu acho que o biomarcador ele é muito mais um reforço positivo para você ficar mais tranquilo de tirar o antibiótico do doente. Né? Você tiraria o antibiótico por uma semana, que o paciente melhorou, com ou sem o biomarcador. Quando você olha a Procal e a Procal despencou, você vai dizer, pô, então ele melhorou mesmo, a procalcitonina despencou, ele está melhor clinicamente, eu fico mais confiante de tirar o antibiótico desse cara. Tá? Então, pode ser que seja, no fundo, pode ser que a gente esteja usando um biomarcador caro para fazer uma estratégia que só nos vai dar mais confiança de tirar o antibiótico de fazer um tempo mais curto de antibiótico terapia. Legal, Marcos? Rapidinho. Obrigado aí pela apresentação, acho que foi bem clara, e eu acho interessante que a gente caminha bastante no Survive, depois a gente dá uma volta, né? A gente volta um pouquinho algumas coisas, o que sofa já não aparece, e a gente começa a falar de enchimento capilar, de passive leg raise, beleza. Minha pergunta rapidamente, assim, esse protocolo, essa publicação foi discutida antes do Covid, tá? Muda a primeira questão, muda alguma coisa relacionada aos pacientes COVID, especificamente de tudo que você mencionou? Essa é a primeira questão. A segunda, em relação à sedação, alguma coisa vocês discutiram, diferente do que a gente faz, ou especificamente nesses pacientes? E a última, estimulando cada vez mais o uso de nora, vasopressina, adrenalina, como é que você faz o desmame dessas drogas? O que você começa primeiro, segundo, terceiro, como é que você faz? Bom, as perguntas são muito boas. Eu vou começar pela última, porque eu já esqueci as anteriores, o Alzheimer não me deixa lembrar. Mas a última é o seguinte, isso não está no guideline, mas é uma pergunta que é muito frequente. Qual é a droga que você desmama primeiro? Né? Não tem um consenso da literatura, porque isso é muito baseado em estudos retrospectivos. Mas as meta-análises que analisaram desmamar primeiro vaso versus desmamar primeiro nora sugerem que você deve desmamar primeiro a noradrenalina, porque quando você desmama a vasopressina primeiro, o doente tem mais episódios de hipotensão, tirando a vaso. Então tá lá, a noradrenalina 0,05 micrograma por minuto, 0,7, e vaso 0,04 unidades por minuto, tá? Qual que eu vou tirar primeiro? Eu vou começar baixando a nora e vou deixar a vaso estacionada lá. Vou tirando a nora e depois eu vou tirar a vasopressina, tá? Qual é a velocidade de retirada?
quando eu vou começar a tirar a vasopressina depois que eu já tirei quase toda a nora ou depois que eu tirei a nora totalmente, isso não tem um consenso na literatura, é muito mais do feeling clínico do colega à beira do leito, tá? Quais foram as outras duas, Marcos? Desculpa, agora que eu esqueci mesmo. Você teve alguma coisa diferente? E sobre os pacientes COVID, se muda alguma coisa que a gente falou? E a segunda, que deu uma cortada no microfone aí? Sedação, se tem alguma coisa diferente? Sedação. Não, sedação não tem nenhuma recomendação diferente da Survive, tá? Nada mudou. E no COVID, é claro, pessoal, então esse ponto do Marcos é super importante, porque essas recomendações da Surviving Sepsis Campaign são relacionadas à sepse bacteriana ou sepse fúngica, onde você vai administrar antibiótico na primeira hora do reconhecimento. Elas não valem para a sepse viral, que é o COVID. Então, o COVID, quando interna na UTI e tem disfunção orgânica, é uma sepse viral. Na sepse viral, não existe recomendação de você utilizar antimicrobiano, tá? Você vai usar antibiótico no COVID quando o paciente tem suspeição de infecção, de superinfecção, de infecção nosocomial. Mas, na prática, a gente vê que 4 a 5% dos pacientes, quando internam no hospital, nos primeiros 2 dias, tem infecção bacteriana e 60% a 70% desses caras usam antibiótico. Então, o meu apelo aqui para vocês, falando de COVID, é tentem minimizar a utilização de antibiótico para esses pacientes, principalmente no início da internação hospitalar, porque vocês vão ter bastante tempo para usar antibiótico para eles depois. No início da internação hospitalar, eu não recomendo que você use antibiótico, a menos que você tenha, uma condensação no raio-x de tórax ou na tomografia, uma secreção pulmonar purulenta, um choque séptico, aí sim você poderia usar antibiótico nos primeiros 2 dias de internação. Caso não, a nossa política, por exemplo, na UTI do HC, é tirar antibiótico de todo mundo, com raríssimas exceções, nos primeiros dias. A gente só dá antibiótico quando o paciente está lá com a sua PCR caindo, melhorando clinicamente, de repente ele passa a fazer febre, a PCR volta a subir, faz secreção pulmonar purulenta, piora a troca. Então, aí é uma PAV, até prova em contrário, aí você deve, sim, obviamente, dar antibiótico para esse cara, tá? Mas essas são as principais mudanças. A Surviving tem um guideline de COVID, que foi feito no começo de 2020 e atualizado agora. A Elisa está falando CCH. Pois é, a CCH e a humanidade em geral, né? Todos nós agradecemos, porque nós vamos ter um problema, já estamos tendo, né? E quando a pandemia amainar ou reduzir, com certeza, nós vamos ter muito problema com resistência antimicrobiana. Azitromicina nós já matamos... KPC já virou água com açúcar, né? KPC. E o Torgena, que é o antibiótico que a gente estava com esperança de usar há vários anos, né? Já se foi também. Então, acho que tá muito claro a importância desse problema, né? A importância da antibiótico terapia. Acho que tem pergunta aqui no chat. Espera aí, deixa eu ver. Pergunta do Ernesto aí sobre sepse novo, resepse. Doenças que permanecem mais pacientes mais... Tem uma outra pergunta aqui do Igor, né? Ou dos pais do Igor. Qual seria a frequência de dosagem da procalcitonina para suspender o antibiótico? A Survive não deixa isso claro, porque os estudos pais do Igor, né, foram bem diferentes. Então, uma recomendação poderia ser, por exemplo, você dosa no D0, para você ter o basal, obviamente, depois você dosa no D3 ou no D2, e depois você dosa no D5. E aí você vê a curva desse marcador, né? Então, essa seria uma possibilidade, que foi o que alguns estudos fizeram. Mas, de fato, a gente não tem isso de forma muito clara, né? Não está padronizada essa forma de você medir a procalcitonina. A outra pergunta foi como avaliar a ressepse, né? Ou a nova sepse em doentes de permanência mais prolongada. É aquilo, né? De fato, você vai ter que usar critérios clínicos e critérios laboratoriais. Então, hemograma com piora, febre, piora da evolução clínica, nova disfunção orgânica, é o que a gente está mais acostumado mesmo. Mas, de fato, esses critérios eles são bem falhos, né?
Então, os doentes não fazem sepse, não fazem febre, né? São imunossuprimidos. Então, é bem difícil, mas é assim que a gente faz, é assim que a gente vai continuar fazendo. Coleta de culturas, secreção traqueal quantitativa, por exemplo, né? Você está no mudo, Dario. Desculpe. Tem uma do Rafael Zanotti. Aproveitando o ponto, a importância do antimicrobiano adequado que atende ao ponto de tratamento efetivo e ao gerenciamento de antimicrobianos. Exatamente. Né? Isso aí é um comentário, é super importante, né? Então, e isso, o guideline da Surviving atual, ele é muito melhor do que o guideline de 2016, tá? A gente teve uma preocupação muito grande quando a gente escreveu essas partes do antimicrobiano, porque a gente sabia que o guideline de 2016 estava muito complicado nesse aspecto, com muito problema. Então, a gente optou por claramente melhorar a escrita e melhorar as recomendações também. Ainda não é o ideal, né? Mas é melhor, pelo menos ela minimiza aquela história, tem que dar antibiótico de amplo espectro para todo mundo, vancomicina e meropenem na chegada, né? Então, não fazia muito sentido isso do ponto de vista de descalonamento, de stewardship de antibiótico, né? Os pais do Igor é a Ivna. Ah, Ivna, ótimo. Obrigado pela pergunta, Ivna. O que mais? Esse lactato que você falou para o diagnóstico inicial, arterial ou venoso no pronto-socorro? Vamos falar do padrão ouro e depois a gente vai falar do que dá, né? O padrão ouro é o arterial. O menos padrão ouro é o venoso central. E o menos padrão ouro é o venoso. Porque o venoso é o que está mais influenciado pela perfusão local. Você faz um garrote maior, já era, né? Então, você já vai aumentar esse lactato, tá? Então, o que dá, muitas vezes, é o venoso. Mas o lactato ideal, para ser medido, o que mais reflete a perfusão sistêmica tecidual é o lactato arterial, tá? Claro que você pode, por exemplo, um cidadão que vem com lactato venoso estourado, você colhe um arterial para confirmar, né? Uhum. Colhe o padrão ouro para confirmar. Tem uma pergunta aqui do colega, do Daniel. Foco abdominal não resolvido, fístula persistente com paciente estável. Mantém antibiótico até quando? Vixe, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não tem como responder essa pergunta. Cada caso é um caso, né? Se você perguntar para o cirurgião, ele vai querer manter até o doente ir para casa, né? Então, vai para casa tomando... Eu estou com um doente no Sírio que está tomando polimixina há um tempão. Toda vez que a gente tira, ele ficou em ECMO 45 dias e a KPC que ele tinha provavelmente se assestou em algum lugar do organismo dele. Já foi escaneado para cima e para baixo. Mas toda vez que você tira a polimixina, ele faz febre, ele fica hipotenso, ele faz leucocitose, o PCR sobe. Ou seja, não tem muito tempo, né? Não tem muita opção. Vai ter que continuar tomando até ele conseguir erradicar essa bactéria. Esses casos de barriga complicada são mais ou menos a mesma coisa, né? Antibióticos de longa duração. Então, isso não vale aquela recomendação de antibiótico curto. Isso é quando você tem um foco infeccioso resolvido, né? A coleção drenada, não fica refazendo, não tem fístula com material fecaloide, essas coisas. Tem uma pergunta aqui de ressuscitação, né? Manuel Renato, qual a sua opinião entre o uso de cristalóides na ressuscitação? Soro fisiológico, ringa lactato, plasmalite, à luz das evidências. Ótima pergunta, Manuel. Eu acho que, se você quiser fazer uma ressuscitação balanceada, não é a melhor palavra, mas uma ressuscitação multimodal, também não é a melhor palavra, misturada, você pode fazer, tá? Se você pegar esses 30 ml por quilo da sepse, se você fizer meio litro de ringa lactato, meio litro de soro fisiológico, meio litro de plasmalite, mais um pouquinho de ringa lactato, você não vai fazer mal para o seu doente. Você não vai causar acidose metabólica hiperclorêmica para ele, tá? Claro que você pode individualizar. Se o paciente já está acidótico, você vai evitar dar soro fisiológico para ele, porque você vai dar mais acidose hiperclorêmica.
Se ele tem um fígado muito comprometido, se é um hepatopata grave, você vai evitar usar ring lactato para ele, porque o ring lactato pode, num paciente com fígado disfuncional, aumentar a lactatemia. Então, se o paciente está hiperclorêmico, você vai evitar o soro fisiológico. Se é um neuropata, um paciente neurocrítico, você vai dar preferência a usar uma solução com concentração de sódio um pouco maior, que seria o soro fisiológico. Então, você pode individualizar a sua ressuscitação volêmica. E você não precisa fazer sempre a mesma solução. Faz um pouco de soro fisiológico, faz um pouco de ring lactato, faz um pouco de soro fisiológico. O Basics mostrou isso. Mostrou que se você não encharcar o doente com a mesma solução, você não vai gerar um grande risco desse cara ter complicações, insuficiência renal, aumento da mortalidade, etc. Tá bom? O que mais? Mais alguma pergunta, gente? Muito bom, parabéns. A gente tinha 100 pessoas aqui na discussão. Excelente. Muito bom. Você sabe que não tem mais porque esgotou a entrada, né? Esgotou. A minha licença aqui é para 100 pessoas. Infelizmente, eu não imaginava que ia ter mais de 100. Entendi. Ô, Marcos, se você... eu fico à disposição. Vai ficar gravada, né? Obviamente. Então, não tem problema. Mas se quiserem que a gente faça outra, estamos à disposição. Tá bom? Realmente, atenção aí o número. Feliz por isso. Parabéns, muito bom. Luciano, muito obrigado. Obrigado por seu tempo. Foi muito bom te encontrar, mesmo que virtualmente. E a gente vai manter contato aí. Com certeza, estamos à disposição. Bom vê-lo, Dario. Bom relembrar os tempos antigos aí do São Camilo. Prazer rever todos. Meu amigo Marcos também, meu grande anfitrião lá de Vitória. É sempre um prazer. Obrigado, pessoal. Só agradecer a Dario aí pela conduzir a reunião aqui. Você, obviamente, sempre um sucesso aí, como alguém falou aqui. Agradecer a todos os hospitais aí que estão presentes aqui agora. A gente está no mesmo time, debaixo do mesmo guarda-chuva aí. Gostaria muito que a gente pudesse fazer mais eventos como esse aí, para a gente cada vez mais agregar todos os médicos da terapia intensiva, pronto-socorro aí, para que a gente tenha objetivos comuns. Infelizmente, a gente não conhece todo mundo ainda. O grupo está crescendo numa velocidade além da nossa capacidade de conhecer. Progressão geométrica. Exatamente. Então, mas fico feliz aí por esse momento aqui agora, a gente está compartilhando todos presentes aqui nessa sala. Mais uma vez, obrigado a todos aí, Luciano também, doutor Dario. Marcos. Ei, Marcos. Tá falando? Oi. Sou eu, Clebinho. Ei, Clebinho. Só não convide o Luciano para comer queijo na sua casa. Ele está me devendo comer um queijo aqui em casa já tem uns 3 anos e nunca aparece. Então, para isso, ele é bom para dar aula. Para comer queijo, não. Eu já convidei o Luciano também, pô. Pois é, o problema é esse, né? Mas vocês são grandes amigos, pessoal. Próxima vez que eu na casa dele, você leva um pote de azeitona, que ele gosta muito, viu? Vá, cara, desgramado. Com certeza. Pessoal, falou, muito abraço. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Um abração. Tchau, tchau. Marquinho, obrigado, hein? Obrigado, doutor Dario. Vamos fazer mais vezes, viu? Foi ótimo, excelente. Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Boa noite.